Muito bem, irmãos. Nós temos pensado sobre o amor de Deus. E é interessante demais essa luta que nós temos em ter a percepção correta, mesmo como crentes, do amor de Deus e do amor que nós somos capazes de sentir pelas coisas, uns pelos outros, mas que passam. E o amor de Deus tem outra característica que veremos com mais detalhes hoje. E eu estava conversando com a Alcione sobre um bougainville lá em casa, que nós compramos há uns 2 anos, bem, lá em Olambra. 2 anos, né? E o bendito não dava flor. Quando a gente comprou, tinha umas 10 florzinhas nele, assim, com meio metrinho. A gente imaginou que isso aqui vai florir, né? Vai ficar lindo rapidinho. Trocamos de vaso, melhoramos a terra. E o bendito só dava espinho. As flores que tinham caíam, só dava espinho. Muitas vezes eu quis decepar aquele bougainville. Aí trocamos de lugar, coloquei num cantinho lá meu pomarzinho lá em casa, muito afim de que numa primeira bobeada da Alcione eu ia dar uma rapelada nele, né? Porque o Alcione gosta das coisas da flor, então lá E o troço não dava flor, eu queria flor, só dava espinho, muito espinho. E de um momento para outro lá trocamos de lugar, ele gostou muito do lugar e não crescia também. E trocamos de lugar, botei num cantinho lá de uma hora para outra, num vasinho desse tamaninho. Acho que passou para o chão, a raiz passou para o chão. O bicho cresceu, começou a dar uns... Chegou, não sei se vocês passam lá em casa, muita gente passa na porta de casa, chegou a ver um pedacinho de uma árvore subindo pelo muro, assim. Alguém chegou a ver um pedacinho de árvore saindo, assim? Era o topete de um galho só do bougainville que subiu, daqui a pouco ele começou a descer. Irmãos, deu mais de 200 flores, muito mais que 200 flores. Encheu de flor. Eu arrumei lá um jeito de ficar fazer um telhadinho. E eu, de uma hora para outra, eu não quis mais. Eu parei de sentir vontade de matá-lo. Quando ele só tinha espinho, eu sentia vontade de matá-lo. Agora que está carregado de flor, está lindo por cima lá de tudo, de uma hora para outra, eu parei de sentir vontade de matá-lo. Como que nós somos, né? Como que nós somos? E essa sequência de 1 Coríntios 13 tem sido santamente cruel comigo. Eu tenho visto que eu sou um aprendiz incompetente dessa história de amor de Deus. Nos versos 1 a 3, nós vimos que, vocês vão ver melhor isso no GECOM, rever, que mesmo os dons mais valorizados pelos crentes lá em Corinto, por mais que eles exercitassem aqueles dons, né, que eles achavam que era falar em línguas, profecias e conhecimento, eles achavam que isso aí era o top de tudo. E como era uma igreja, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7, era uma igreja que ela é dotada de todos os dons, era uma igreja muito capacitada. Mas eles achavam aqueles que davam mais evidência, mais popularidade, como línguas, profecias e o conhecimento, a ideia da sabedoria, ainda que eles fizessem isso no mais último nível de perfeição e sucesso. O apóstolo Paulo, as Escrituras ensinam que sem este amor de Deus, o ágape, que é totalmente diferente dos sentimentos que nós temos pelas coisas, que todos nós somos capazes de sentir algo por alguma coisa, ainda que temporalmente, mas sem aquele amor que Deus nos deu, o amor que Ele pratica conosco diariamente, eram de pouquíssimo valor, tanto para a pessoa que era capacitada com aquele dom, quanto para aquele que era o recebedor daquele dom, o alvo do ministério daquela pessoa dotada ou capacitada com aquele dom. Era inútil. Os versos 4 a 7, semana passada, falamos um pouquinho disso ontem, à noite aqui, nós vimos que esse ágape, ele é definido nesses versos 7 e 8 de uma maneira extremamente prática.
Nós vemos o que é fundamental no amor ágape, que é a paciência e a bondade exercitada por nós o tempo todo por Deus e pelo que Cristo fez por nós na cruz e pelo nosso relacionamento com Deus, pela obra do Espírito Santo, nós recebemos o tempo todo paciência e bondade. Vimos uma sequência de eventos do que o amor não é, o ágape, e vimos aqueles 3 elementos finais ali que nos dizem que sempre, sempre o amor crê, sempre ele suporta, sempre ele espera. Agora, dos versos 8 a 13, o apóstolo Paulo vai dar um tipo de retoque final na sua... É chamado de um poema de amor, mas isso é muito mais do que um poema de amor. Isso é muito mais, isso é uma declaração de fé. Paulo vai dar os retoques finais nessa doutrina bíblica do amor. Vamos ler então nos versos 8 a 13. E depois vamos orar. Vamos abrir aqui, irmãos. Espera aí um momentinho. Versos 8 ao 13, acompanhe na sua Bíblia. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses 3, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles, porém, é o amor. Amém? Oremos. Mais uma vez, Pai Santo, te rendemos graças, honramos ao Senhor pelos teus cuidados soberanos conosco, pela graça salvadora que nos alcançou, pela tua igreja aqui reunida, ó Deus, como povo teu, que o Senhor mesmo ajuntou para a tua glória. Ó Deus Santo, muito obrigado por tudo isso. Fala conosco mais uma vez pela tua palavra, nos ajuda, ó Deus, a nos ver como os grandes destinatários desta mensagem. Nos ajuda a ver como aqueles que estão carinhosamente sendo, pela tua palavra, ministrados. Nos ajuda. Ilumina nossas mentes e corações para que possamos ser homens e mulheres melhores para o Senhor no exercício do ágape. Assim eu te peço, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. A ideia proposta aqui no texto é que o ágape, esse amor de Deus, ele é superior a todos os outros dons espirituais. Por mais necessários e virtuosos que qualquer outro dom espiritual necessários à igreja sejam, o ágape, o amor de Deus que nós recebemos quando fomos salvos, quando habitados pelo Espírito Santo dele, ele é mais importante, a ideia de superior a todos os dons, importantes dons espirituais. Nós vemos logo no verso 7, que o amor jamais acaba. Na versão Almeida Corrigida e Fiel vai estar assim. Na nossa versão NVI está: o amor nunca perece. Mas eu quero muito usar essa tradução aqui. O amor jamais acaba. E esse é o único slide dessa mensagem. Porque se nós aprendemos isso, entendemos isso, nós temos tudo o que precisamos para viver como um povo que Deus chamou para Ele, uniu nele, em Jesus Cristo, e vamos ter a eternidade com Ele no céu, unicamente por causa deste amor que foi demonstrado por nós. Esse que não acaba.
Esse é o único slide, não tem mais nada. Esse amor é o que nos sustenta. Esse amor é o que crê, o que tem fé. Esse tipo de amor é aquele que é capaz de esperar, muito ligado à ideia da paciência. E este é o amor que dura, independente das circunstâncias. Ou seja, o ágape não falha, nunca, nunca. Ele é a prova de falha. Por quê? Porque ele é eterno. Ele penetra em cada circunstância da minha vida. Se eu tenho um relacionamento vivo e santo com o meu Deus, eu não vou deixar de ter momentos muito difíceis. Mas eu sou suprido por um inexplicável amor que não perece, que me capacita a coisas que o homem natural é incapaz de ter essa percepção. Incapaz. Não é porque ele é mau, não. É porque ele não teve ainda o privilégio que eu e você tivemos, de termos sido alcançados por graça maravilhosa. E por isso recebemos essa grande bênção que é de sermos habitados pelo Espírito de Deus, e no Espírito de Deus está esse amor que não falha, que não morre, que não chega ao fim. Como as nossas coisas, que nós nos apegamos em nossos dias, irmãos, como elas passam. Coisas que a gente já declarou, um nível de amor intenso. Quantas nós já deixamos para trás por causa de alguns espinhos que a gente deixou de perceber que um dia podia dar flor? Quantas coisas a gente já deixou para trás por não ter permitido que a raiz daquilo que eu então senti se tornasse algo profundo a ponto de eu aprender a lidar, a exercitar e a perceber este amor como algo que não perece, que não chega ao fim. Em contraste com o amor que não chega ao fim, esse texto que vimos agora, essa última parte de 1 Coríntios 13, já afirma que os dons espirituais chegam ao fim. Os dons espirituais têm um período, um motivo. Nosso texto ele afirma que aqueles 3 dons espirituais considerados super importantes para os coríntios, verso 8 diz, as profecias, importantíssimas, somente num contexto onde não havia revelação completa, hoje nós temos toda a revelação, e é importantíssima a palavra revelada de Deus de forma soberana, inerrante e infalível. A palavra de Deus não passa, mas as profecias, elas já passaram. Línguas, tiveram sua necessidade? Sem dúvida. A Bíblia diz que cessarão. E por uma questão apenas que eu não vou entrar no mérito agora de necessidade, não há mais necessidade daquele sinal para incrédulos de que o Espírito Santo estava na vida da igreja. O conhecimento, a sabedoria, precisamos dela ainda, diariamente. Mas até isso passará. E o apóstolo Paulo, nos versos 9 e 10, dá razão por que esses dons espirituais passarão. Vamos ler lá o verso 9 e 10. Pois em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito, simplesmente, como o texto nos diz, desaparecerá. Irmãos, o conhecimento e a profecia, nesse tempo nosso, hoje, agora, são parciais e incompletos, por mais que nós os tenhamos. Pastor, mas eu tenho revelação completa. Tenho sim, o conhecimento é que eu não tenho completo. O pecado ainda causa dano à nossa capacidade de lidar com a palavra de Deus de forma completa, plena, santa, inerrante e infalível como ela é. Isso é parcial. Mas o texto diz que quando vier o que é perfeito, então ele tornará o que é imperfeito, ou melhor, quando o perfeito vier, isso tornará imperfeito e obsoleto aquilo que hoje aqueles
principalmente os coríntios achavam tão fundamental. Quando o perfeito vier, nada daquilo será mais necessário. E eu custei um pouco a lidar com uma ilustração que eu li. Deixa eu ver se eu consigo transferir para vocês essa ideia de quando o perfeito vier, como o texto nos diz, né? Quando, porém, vier o que é perfeito, o imperfeito, por mais necessário que ele seja agora, e importante, não será mais necessário. E eu vou tentar transmitir para vocês o que eu li esses dias, achei interessante, não sei se eu consegui colocar isso em palavras. É como o pneu step do nosso carro. A gente, por algum motivo, põe o step para rodar. E ele vai me levar para onde eu tiver que ir. Alguns têm os steps no carro aí bem ruinzinho, né? Mas ele vai, enquanto estiver lá, você vai rodar. Até o pneu que você tem do teu carro, certinho, com a rodagem certa, com as camadas lá de pneu suficientes para rodar com segurança, bem frisado. Você não deixou de usar aquele pneu que você tinha antes, o step, aquele que estava lá, foi útil, usei, me levou para cá, para lá, mas não era o pneu do meu carro. Quando eu consegui botar o step, quando eu deixar o step de lado e botar o pneu que é dele mesmo, do meu carro, com todas as capacidades dele, puxa vida. Agora então, eu estou com condições de andar. Paulo diz que enquanto o amor permanece, não falha, todos os dons espirituais, mesmo aqueles maiores, eles vão deixando de ser necessários naturalmente. Quando eu tenho o pneu bom do meu carro para rodar, aquele indispensável para andar, que era o meu step, que estava ali, estava bom também, mas não era o pneu do meu carro. Eu tiro ele, agora eu vou rodar com aquilo que foi feito para que eu possa usar, e eu não quero mais usar aquele anterior, porque aquele não é tão perfeito quanto o que eu tenho agora. Eu acho que na ilustração que eu li ficou bem melhor do que essa figura que eu coloquei. Mas eu achei tão interessante, tão interessante. Irmãos, os dons espirituais, eles não são permanentes. Por quê? Porque não são perfeitos. Entenda bem. Os dons espirituais são parciais. Nós conhecemos em parte. Nós falamos da palavra de Deus em parte. A profecia nunca é errada e nunca será. Ela é de Deus, é a palavra de Deus, errada ou imprecisa. O fato é que nossas limitações, ainda por causa do pecado, nos fazem ver apenas em parte. Mas quando vier o perfeito, esse imperfeito não será mais necessário. E mais uma vez, eu vi uma outra ilustração que eu acho que tomara que eu consiga dessa vez. Eu hoje pude digitar essa mensagem num computador bom. Embora, obviamente, ele não seja perfeito, é muito superior ao meu XT. Alguém aqui lembra do XT? Alguém lembra? Tela verde? Lembra do XT? Foi o meu primeiro computadorzinho que eu tive no seminário. Eu não sabia nada, até eu ter um trabalho meu devolvido por um professor muito querido. Fiz tudo bonitinho, uma folha de papel ao maço, né? Letrinha caprichada, estudei, preparei. Entreguei, ele me devolveu o meu trabalho com uma nota mínima, dizendo, olha, seu trabalho está bom, mas a sua apresentação está ruim. Eu, como assim? Vocês estão caprichadinho e tal, você vai ter que aprender a mexer nisso aí, computador, cara. Você vai ter que poder digitar. Eu quero trabalho digitado. E eu não sabia nada. Aí colei lá, ficava atrás de um professor meu, que manjava muito de computador, e eu ficava atrás dele. Posso ficar aqui? Falava para ele, eu não sei nada, eu tenho que aprender esse troço. Posso ficar aqui calado? Ele falava, você vai ficar me perturbando? Pastor Éder. Eu falei, não, Éder, deixa eu só ficar aqui, eu não sei nada e tenho que aprender a mexer nesse troço. Nem tenho um. Aí fiquei lá, ficava atrás dele, vendo ele mexer, ele sabia muito, ele às vezes mexia dentro do computador, e eu ficava às vezes na casa dele, e via ele mexer, e acabei aprendendo. Mas hoje não, hoje eu digito no computador, né, extremamente superior ao meu XTzinho, tela verde, minha impressorinha matricial, Epson X, não sei o quê, 120.
Quando eu pude, eu vendi aquele meu computadorzinho velhinho, lentinho, para ter, obviamente, um mais forte, um mais poderoso. Amados, ainda que a ilustração seja bem frágilzinha, a palavra profética, tão crucial nos nossos dias, da nossa ignorância, da nossa cegueira espiritual, ela muito em breve será obsoleta. Ela será desnecessária quando o nosso Senhor Jesus vier estabelecer seu reino. E aí, então nós veremos todas as coisas como elas realmente são, quando o pecado não mais atrapalhar a nossa capacidade de perceber a grandeza do amor de Deus. Aquilo que é imperfeito passará, por mais que eu dependa disso hoje, passará. E você vai ver que vai desfrutar de coisas novas, maravilhosas, que Deus vai nos presentear, que estavam já disponíveis para a gente, mas ainda não estávamos aptos a receber. Mas quando Deus estabelecer definitivamente o seu reino entre nós, e estivermos ali como cidadãos dos céus, eternamente com Ele, sem dúvida alguma, perceberemos que tudo aquilo que hoje ainda é, por mais necessário que seja, imperfeito, quando Ele vier, será plenamente perfeito. Nos versos 11 e 12, há uma analogia, um paralelo, onde o apóstolo Paulo ele coloca os dons espirituais na perspectiva, uma perspectiva interessante. Ele indica como nós devemos ver os dons espirituais, como nós devemos nos relacionar com os dons espirituais. No verso 11, ele diz que a gente deve ver os dons espirituais como os brinquedos da nossa infância. Eu creio que os brinquedos infantis, aqueles brinquedinhos nossos pequenos, quando a gente é pequeno, eles são... Eu tenho lembranças dos meus brinquedos, meus postos de gasolina, dos meus carrinhos. Eu tenho uma lembrança muito especial deles. Eu tive durante muito tempo guardado os meus carrinhos e minhas coisas, algumas coisas eu passei para o Davi. Meu autorama, puxa, coisa boa era meu autorama. Mas hoje, obviamente, eles perderam naturalmente a atração, a gente ficou adulto, nossas atenções são outras. E essa analogia que o apóstolo Paulo faz é muito interessante. No verso 12, Paulo compara a nossa percepção da verdade, da realidade, ao olhar para um espelho, que vai refletir a nossa imagem, sim, mas não perfeitamente com a realidade. E para Paulo, essa analogia, ela perde um pouco do impacto para nós, porque nós temos espelhos hoje fantásticos, né? Que nos dão uma visão, até uns nos deixam mais bonitos, né? Tem uns espelhos que deixam a gente mais bonitinho. Oi? Mais novinho, né? Esse aí é bom, hein, Ivan? Para nós, hein? Mas no tempo de Paulo deviam ser provavelmente bronze polido ou algum material que, sem dúvida alguma, não tem nada a ver com o que temos hoje, de perfeição, de espelho. Era o que Paulo tinha em mente quando fala isso, e um olhar nesses espelhos aqui, sem dúvida alguma, vai nos ajudar a perceber, a apreciar o que Paulo está dizendo, porque é impossível ver tão claramente quanto eu gostaria as coisas hoje ainda, enquanto estamos lidando com a nossa natureza pecaminosa, com pouco exercício do amor que deveríamos ser campeões em exercitar. A gente então tem coisas, tem situações, circunstâncias, até mesmo em oportunidades espirituais que temos para servir, e fazemos isso com alegria, um potencial enorme para promover algum tipo de justiça própria que não tem nada a ver com o amor de Deus, com o ágape. A gente vê muito embaçado. Os coríntios, como nós, não viam tão claramente como eles pensavam. Na melhor das hipóteses, o conhecimento deles era parcial. Eles não deveriam se apegar aos seus dons espirituais com vaidade, pensar muito de si mesmos, como se a vida espiritual deles tivesse chegado num ponto que agora já sou campeão, já sei tudo. Isso que danificou demais o relacionamento daqueles homens, daquelas mulheres, daqueles crentes daquela igreja, com tantas bênçãos espirituais que Deus os deu. Nós também, irmãos, não estamos muito longe disso, todos nós. Precisamos de uma experiência pessoal com o ágape de Deus. Pessoal, muito profunda. Isso se dá na percepção ao olhar para mim
e ver que por mais que eu veja, eu ainda vejo como por um espelho embaçado. Talvez se víssemos tudo, nós não nos suportássemos. Deus é tão bom que nos permite no tempo ainda, com o perfeito não, ainda estabeleceu o seu reino, que a gente consiga contemplar alguma coisa. Porque se víssemos tudo, talvez nós não nos suportássemos perceber o amor de Deus e perceber a nossa indignidade. O apóstolo Paulo está querendo que aqueles crentes lá pensem nisso. Eu creio que Deus quer que nós pensemos isso também. Aí no verso 13, vemos que se o amor, então, se ele é maior que todos os dons que não duram para sempre, eles não têm esse propósito, então o amor ele é maior que a fé e que a esperança, que permanece, diz o texto. Que interessante. Algo de tão grande valor como o amor de Deus não deve ser apenas admirado. Algo que é maior do que a fé e a esperança e que permanece, isso é que deveria ser buscado. Isso é que está explícito aqui, que não somente deve ser admirado, desejado, mas procurado, vivido, experimentado, até porque a gente desfruta disso todo dia. Falei disso ontem, no verso 4 de 1 Coríntios 13, quando vimos lá que o amor de Deus, as características permanentes do amor de Deus, desse ágape, é a paciência e a bondade que Ele tem conosco. Devemos procurar isso, temos da parte de Deus o que precisamos para viver isso. No seu ministério de ensino, o Senhor Jesus ele vai contar, lá em Mateus capítulo 13, versos 45 a 46, ele vai contar a parábola daquela pérola, daquela pedra de grande valor. Irmãos, quando aquele comerciante do texto de Mateus encontra, na sua procura, aquela pedra de grande valor, ele imediatamente, ele com toda alegria, com toda dedicação, ele vende tudo o que tem para comprá-la, para ter aquela pedra de grande valor. Eu creio que nós estamos sendo exortados aqui na palavra de Deus, em relação ao amor de Deus que nós temos da parte dele, que o ágape é essa pedra de grande valor. E nós não devemos parar de buscá-la, de procurá-la, intensamente. É o único recurso, é a única ferramenta absolutamente completa que temos da parte de Deus para lidar com todas as demais coisas que lidamos na nossa vida. Existem outras ferramentas para um monte de áreas da nossa vida cristã? Sim, claro que temos. Para lidar com um monte de lutas que a gente tem, a Bíblia nos dá tantas ferramentas espirituais. Mas nenhuma delas é tão completa quanto o amor, quanto o ágape de Deus, que eu e você recebemos e que dura para sempre. Quanto aos dons espirituais, ou quando dons espirituais são vivenciados, exercitados por crentes espirituais, as pessoas que estão experimentando, vivenciando, andando neste amor, os dons espirituais simplesmente eles são bonitos de se contemplar. Eles não são objeto de inveja. Quando um crente, que foi o grande problema do apóstolo Paulo, quando exortou no capítulo anterior os crentes de Corinto a serem espirituais, que é totalmente diferente daquela espiritualidade que falamos aqui numa das mensagens passadas. Espiritual implica num relacionamento em espírito com Deus, que é espírito, mediante o Espírito de Deus que habita em nós, que nos humilha e não nos promove a uma exaltação humana desnecessária, completamente incompatível com o próprio ministério de Cristo. Mas quando a pessoa dotada pelo Espírito de Deus e capacitada pelos dons espirituais exerce seus dons com este amor, é bonito de ver. É prazeroso. Não somente a pessoa, os dons não têm a prioridade de, já falei isso em mensagens anteriores, de trazer uma edificação pessoal. Mas aquele que exerce ou exercita os dons espirituais, tendo por base sólida este nível de amor, ele é abençoado e é altamente capaz de edificar e abençoar outros. Mas sem este amor, ainda que tacasse fogo no seu corpo, não foi isso que vimos?
não adiantaria nada. É exatamente o que o nosso querido apóstolo Paulo está querendo dizer aos Coríntios e o nosso Deus está nos dizendo agora. O amor, ele é um ingrediente que não pode existir sem ser notado. Não há o ágape, é impossível eu ter um relacionamento real e intenso com o ágape de Deus e eu não ser notado. Porque o dom de Deus, ele é bonito de se ver. Não passa imperceptível o ágape de Deus, se o temos. Aqui nesse texto nós somos, o apóstolo Paulo, o nosso Deus nos desafia, nesse capítulo 13, a dar a este ágape seu devido lugar na nossa vida e buscá-lo intensamente, todos os dias. Isso só vai acontecer num ambiente da santificação. Fora disso, não há jeito de desfrutar disso. Deixe-me agora dizer uma palavra, encerrando esse capítulo 13, para aqueles ainda que não tiveram um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, que gostam do que estão ouvindo, que acham tudo muito bacana, se sentem bem com essa mensagem, né, com coisas, parece que promovem algo de bom, né? Mas que não reconhecem ainda o seu pecado e não confiam na morte sacrificial de Cristo Jesus para resolver o nosso problema de pecado, para nos dar perdão, livramento da escravidão espiritual, da morte eterna. Você não pode expressar o amor, esse ágape de Deus, até que tenha experimentado esse amor pela primeira vez. Isso não torna você uma pessoa, se você não é uma pessoa com fé salvadora ainda, o fato de não ter experimentado esse amor não torna você uma pessoa má nem ruim. Mas, biblicamente, você não pode perceber a grandeza do que Cristo fez de você sem a percepção do tamanho do amor que Deus deu para você. Esse ágape de Deus é impossível para aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Senhor, Salvador, o amor de Deus através da obra de Cristo. Eu realmente peço a você que ainda reluta em se render. Eu quero convidar você a experimentar este amor. Este inexplicável amor que dura para sempre. O amor que talvez a gente conheça e conhece, né? Ele é muito legal, necessário para a gente viver como pessoas, como cidadãos numa sociedade, a sociedade que a gente vive. Mas como cidadãos dos céus, o amor que Deus nos deu é diferente de tudo. De tudo. É Ele que nos capacita e nos ajunta aqui para esperarmos com alegria, com santa expectativa, a vinda do Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos capacita a dizer não para o nosso pecado e sim para a graça soberana de Deus. É Ele que nos capacita a ir contra as paixões do nosso coração e perceber que a vontade do Senhor ele é muito melhor do que a minha. É o amor de Deus que me capacita a perceber que eu sou completamente incapaz de promover para mim qualquer tipo de coisa que traga, que me faça merecer o céu. Deus não nos amou dessa maneira porque somos legais. Deus nos amou dessa maneira para que nós não fôssemos para o inferno. Não havia outra opção para nós. E esse amor é o ágape. O paciente e o bondoso amor de Deus. E este amor ele é para ser visto, não é um amor oculto, escondido nas cavernas do nosso coração. Não é mesmo. Mesmo quando ainda éramos pecadores, Cristo Jesus morreu por nós, suportou a penalidade a culpa pelo nosso pecado, e derramou a sua justiça, o seu amor, a sua misericórdia, para que possamos ter completa confiança nele. Não sou eu que vou te convencer disso.
É o Espírito de Deus e esse inexplicável amor que trouxe você aqui hoje. Se você ainda não rendeu-se a este amor, não entregou o seu coração, a sua vida a Jesus Cristo, não desperdice a preciosa oportunidade que Deus te dá hoje. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero orar por você, se você deseja, reconhece que é pecador e que não há o que possa ser feito por essa situação, humanamente falando. Mas Deus soberanamente já fez. Com este inexplicável amor, Ele mandou Jesus morrer na cruz pelo teu e pelo teu pecado, pelo meu e pelo teu pecado. Nos ensinando a vivenciar este amor que jamais acaba. Porque o amor dele por nós jamais acaba. Vamos orar. Pai querido, muito, muito obrigado. Muito obrigado por essa experiência gostosa de ver o Senhor de maneira tão paciente e bondosa. De novo, nos ensinando sobre o teu amor. O amor que nós recebemos da tua parte. De maneira tão paciente e bondosa, nos convidando à rendição. Ó Pai querido, em nome de Jesus, ajuda-nos a viver esse amor de uma tal forma que as pessoas olhem para nós e vejam este amor. Pai querido, em nome de Jesus, se há alguém aqui que ainda não teve essa maravilhosa experiência com o teu inexplicável e eterno amor. Ó Pai querido, em nome de Jesus, convence de que o pecado é que nos separa disso. E havendo arrependimento, ó Deus, que eles experimentem em nome de Jesus a beleza da salvação e a grandeza do teu amor. Assim eu te peço, Pai, muito agradecido pela tua palavra, por este amor que nunca morre, nunca perece, nunca passa. Em nome de Jesus.